Tudo bom, pessoal? Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre como foi construir uma plataforma de streaming VOD usando o Supabase, o GraphQL, Panda Video e o Next.js. Bom, já falaram um pouco sobre mim, né? Estudo na UES, recomendo que deem uma olhada, uma universidade que pouca gente conhece também. Deixa o LinkedIn no cantinho, quem quiser fazer aquele famoso networking, estamos aí. E, bom, antes de começar falando um pouco sobre o tema mesmo, eu gosto sempre de frisar que a gente nunca faz nada sozinho. Então, essas foram as pessoas que desenvolveram ou participaram, principalmente da parte de arquitetura do projeto: o Caio, a Fê, a Ju e eu. Também tem os QR Codes dos LinkedIns para quem tiver a fim de conectar depois e ver a gurizada. O Caio ele participou mais da parte de arquitetura, bolar como é que ia ser a solução, e a parte de desenvolvimento, o grosso mesmo da parada ficou mais entre eu, a Fê e a Ju. Bom, vamos lá. Então, por onde começar, né? Até a primeira foto ela é justamente de propósito, porque de fato o cliente chega querendo a Netflix, querendo o YouTube, querendo o streaming mais incrível do mundo, porém a gente tem que trazer também para a realidade, porque, enfim, é custo, né? A gente está falando de streaming de vídeo, ficar transitando o pacote para fazer isso do zero seria extremamente custoso e dinheiro mesmo, e desenvolvimento. A gente precisa de muito tempo e dinheiro para que tudo isso aconteça da melhor forma possível. E essas três perguntas, na verdade, elas estão totalmente linkadas, porque a gente precisava simplificar a plataforma, então a gente tinha que descobrir como simplificar uma plataforma de vídeo e como tornar isso o mais barato possível. Então, quem iniciou esse processo, que nem eu falei, foi o Caio, que começou a pensar soluções. Tá, o que eu faço para tornar isso minimamente barato ou fácil da gente conseguir desenvolver, até porque o nosso tempo era muito curto para desenvolvimento e tinha que ser uma coisa que fosse simples e que ficasse bonito e ficasse bom, né, obviamente. Então, o que a gente pensou, né? Para que a gente vai reinventar, né? A parte de vídeo, principalmente, que é o mais custoso. Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente começou a pesquisar, a gente chegou no Panda Video, por exemplo, para guardar os vídeos e fazer prover esse vídeo para nós, né, durante o uso da aplicação. Também buscando a parte de infra e API, dar uma simplificada, diminuir o custo para o cliente. A gente optou por utilizar o Supabase. Para quem não conhece, ele é um primo um pouquinho mais pobre do Firebase. Basicamente, um Firebase que é relacional. Então, ele é bem parecido mesmo, assim, até o jeito de utilizar. Com o microfone. Quer tentar? Mais para cá? Ah, entendi. A mania de ficar me mexendo. Vou ter que ficar para cá, desculpa. Ah, entendi. Obrigado. Bom, o Supabase a gente optou por isso, para tornar ele mais barato também e até para o cliente, quando quiser mexer também na parte do banco, ficar mais simples dele poder acessar. Consequentemente, a gente acabou utilizando o GraphQL no projeto, porque o Supabase e o GraphQL, ele está utilizando o GraphQL por trás dos panos. Para quem gosta um pouco mais, ele usa até especificamente o PostgreSQL para poder fazer a geração da API baseado nas migrations todas que a gente cria no projeto. Ele é bem fácil de utilizar, tá? Ele vai abstrair toda a parte de server, o que, em geral, o pessoal utiliza o Apollo Server. Ele acaba abstraindo essa parte toda. Tecnicamente, a gente acaba tendo que se preocupar só com a parte do client do GraphQL, que o próprio Supabase também, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, mas o próprio Supabase acaba simplificando de certa forma. Assim. Como eu já estava acostumado a trabalhar com o GraphQL puro, sem ter ninguém no meio, né? No início foi um pouquinho mais difícil, mas logo foi fácil de se achar assim. E a gente optou também por utilizar o Next.js por ser uma ferramenta que a gente está mais acostumado e ter algumas vantagenzinhas assim, né? Falando um pouquinho mais de cada um, né? Que nem eu comentei ali, o Supabase, por exemplo, a chamada dele acaba ficando muito simples. Ela se torna, basicamente, do nosso lado, a gente tem que chamar o client do Supabase e, na hora de realizar um select, um update, um insert, enfim, ele simplesmente a gente passa os dados e ele vai utilizar do GraphQL nessa hora para poder fazer com que a gente busque todos os dados da forma que a gente quiser.
Um dos pontos para a gente utilizar ele também, que eu acho interessante comentar, foi porque era uma plataforma de vídeo. Então, basicamente, a página que importa é a página do vídeo. Na hora que a gente vai buscar todos os dados de vídeo, fica mais fácil consultar todos os pormenores, né, todas as outras entidades que estão relacionadas com a entidade de vídeo, através do GraphQL. Porque daí a gente não precisa ficar fazendo várias chamadas para buscar o mesmo dado, simplesmente... Obviamente, né, pessoal, ele é um pouco mais custoso para a parte de performance um pouco, mas nem tanto assim, nesse caso, porque a gente teria que perder muito mais tempo fazendo requisições. A gente fez até alguns testes, assim, e foi bem mais fácil. Deixei ele até do lado, até o próprio Supabase fala um pouco, né, que ele é uma alternativa open source ao Firebase, porque eles são muito similares de utilizar. Para quem já utilizou também o Firebase, são similares desde a parte de autenticação ali até a parte de como de fato chamar, porque o Firebase é muito parecido também, .from, .select, eles acabam sendo iguais para facilitar até para quem vai desenvolver, né? Outro ponto, que é o próprio GraphQL, para quem está um pouco mais acostumado a escrever a mutation ou uma query pura, né, digamos assim, que não tem as tratativas do Supabase, aqui eu trouxe um exemplinho como a gente começou fazendo. No início do projeto, a gente até utilizou um cliente próprio de GraphQL, que foi desenvolvido pela empresa, que o Felipe desenvolveu. Numa madrugada de noite, ele resolveu, vou fazer um cliente do GraphQL para ser mais simples, porque o Apollo era muito custoso, e a gente começou a utilizar um pouco para ver como é que acabava funcionando. Depois, por algumas questões de segurança, a gente acabou optando por utilizar direto a biblioteca do Supabase mesmo. Mas, dica para vocês, a parte de paginação, utilizando o GraphQL puro, é muito melhor do que a paginação do Supabase. A paginação deles é bem ruim, é bem difícil de utilizar mesmo, assim. E a gente também utilizou o Next.js. O Next na versão 13. Eu trouxe essas duas imagens aqui para explicitar bem que é a versão 13 do Next. A gente teve alguns probleminhas por causa disso, por ela ser bem nova e ainda ter bastante coisa que não está 100%. Um exemplo prático para quem gosta mais, por exemplo, se a gente for na documentação do Next, aquela parte do revalidate que está ali em cima na linha 5, por exemplo, documentação, o Next pede para a gente utilizar ele dentro do ponto page, por exemplo. Para quem estava acostumado com a estrutura antiga, seria a pasta pages, dentro de cada pasta page tendo seu index, né? Nessa nova versão, o Next pede, coloca o revalidate dentro da page.js, que vai funcionar. Só que não, porque a gente tentou de vários jeitos, várias formas de colocar em vários locais, e ele funcionou no route.js, que é dentro da API. O que não fez nenhum sentido. Uma outra questão que a gente está tentando entender melhor e até indo a fundo um pouco mais, procurando, indo nas comunidades, no Stack Overflow, sempre, né? Vendo que o pessoal todo estava comentando até no GitHub do Next, que é um problema que estava acontecendo bastante, assim, de o Next não estar respeitando a parte de caching no build da Vercel em produção, especificamente. Funciona local, funciona, às vezes funciona em HTML, em produção não funciona. E a gente acabou, realmente, foi pelo menos uma prova de, não estamos loucos, alguma coisa a gente não está fazendo tão mal assim. Mas foi bem interessante assim a gente trabalhar com a versão do Next 13, porque as alterações, até se alguém já está acostumado a mexer, facilita muito mais a gente já ter, por exemplo, a especificação de qual método na própria rota, ali em cima da linha 6, por exemplo, o export async function get, não precisa mais ter aquele if method igual a post ou não, aquela parte fica um código feio, não fica bonito, acaba estragando o nosso códigozinho. Assim fica muito mais fácil até para a organização de pastas na hora de fazer todo o mapeamento da API também, fica muito mais fácil da gente conseguir codar. E o último ponto mais específico assim da parte de implementação foi que a gente acabou utilizando o Panda Video. Eu trouxe essas duas imagens mais ilustrativas assim para entender um pouco mais como é que acaba sendo a parte de busca dos dados na API do Panda. A API do Panda ela é muito boa, tá? E a parte de suporte dela é muito boa também. O pessoal ajuda bastante para quem é mais técnico. Eles são bem técnicos assim, ajudam mesmo na hora de desenvolver. Então é bem bacana da gente sempre ressaltar assim quando a documentação está boa e quando o pessoal ajuda mesmo na hora de
desenvolver, porque tinham algumas lacunas ainda também que a gente foi permeando, tentando entender, para poder ver como que vai ser o mais fácil da gente acessar esse dado, né? E conseguir buscar esse vídeo da forma mais rápida para poder prover para o nosso usuário. Porque, de novo, o objetivo final é fazer com que o vídeo chegue o mais rápido possível para os clientes poderem acessar, que as pessoas consigam navegar na plataforma e que seja barato. Barato, né? É impossível, mas o mais barato possível para que o nosso cliente também saia minimamente contente. Então, o Panda acaba arrematando tudo isso, porque acaba fazendo com que toda essa parte que seria realmente muito custosa da gente desenvolver e ir atrás, ele acaba resolvendo para a gente e facilita muito no dia a dia do desenvolvimento, porque daí, de fato, se tornou uma aplicação muito mais... se tornou muito mais uma aplicação de front, de ter que focar mesmo em como a gente vai estar provendo essas rotas, como que a gente vai trabalhar. Esse projeto também foi muito baseado em um BFF, né, um Back-end for Front-end, justamente porque a gente acaba utilizando o Supabase e por trás dos panos ele usa o PostgreSQL, ele já provê toda essa API, né? A gente não precisa se preocupar em fazer todas as rotas, então a gente acaba se preocupando em fazer com que a API do Next seja um BFF o mais rápido possível e que tenha uma performance boa, né? Que a gente consiga fazer com que esse usuário acesse o dado muito mais rápido. Foi uma das coisas que o cliente também acabou notando, assim, porque a gente acaba utilizando algumas das vantagens do Next para fazer com que essa página seja provida muito mais rápida, assim, né? E também conseguindo cachear algumas coisas mais específicas por conta também dessa outra versão do Next. Eu queria trazer também algumas coisas, né, que, por exemplo, pontos de atenção, né? Esse projeto ele foi muito voltado porque já existia uma plataforma anterior, então a gente tinha que fazer uma migração de usuários, a gente tinha que adicionar um novo meio de pagamento e também medir todas essas expectativas, né? No finalzinho sempre tem uma frasezinha, uma coisinha, né? Porque na apresentação tem que ter uma coisinha um pouco mais motivadora, uma frasezinha de efeito, então a frasinha de início também, né? Cultivador de ideias e expectativas entrou muito nessa parte. A parte de migração de usuários, a gente acabou tendo alguns problemas com isso. Transitar dados de token de cartão entre diferentes provedores é sempre um estresse. A gente acabou tendo bastante problema. Não conseguimos transitar todos os tokens. Então, foi todo um trabalho também de entender como que a gente ia fazer com que todos os 14 mil usuários da plataforma anterior iriam querer assinar a nova plataforma, tendo um novo meio de pagamento, tendo um novo cadastro. Então, foi um ponto de bastante atenção e bastante estresse, mas que a gente conseguiu também contornar, com bastante ajuda do time de marketing também, para fazer com que o usuário, no final das contas, acabe não sendo prejudicado, né? E que, enfim, a experiência dele entrar nessa nova plataforma seja muito mais fácil, muito mais fluida, né? Acaba caindo muito mais na parte de marketing isso do que no desenvolvimento. Acaba sendo para nós o ato de como que a gente vai fazer para colocar todos esses usuários no nosso banco, fazer com que pareça que eles já estejam dentro da aplicação e mesmo assim eles ainda vão ter que, por exemplo, cadastrar o meio de pagamento, né? E para não parecer golpe também, né? Porque senão, pô, uma plataforma igual a plataforma que eu estava usando antes, que do nada eu recebo um e-mail, uma nova senha, eu tenho que botar meu cartão. Então, é todo um trabalho da gente entender também como que a gente vai fazer, como que a gente vai comunicar isso, né? A integração com o meio de pagamento também, ela foi um pouco bastante atenção, bastante estresse. A gente teve muitas questões permeando essa parte, muito com documentação também, de uma nova versão da API, do meio de pagamento, então, que acabou não dando certo, mas que acabou sendo bom também para a gente estressar bastante e voltar um pouco, né, voltar para o básico ali, um pouco também do que o Eric falou antes, de aí, pô, como é que isso aqui está funcionando? Se a documentação não está funcionando, então eu vou ter que voltar, como será que eles fizeram isso aqui para chegar nesse resultado, né? Acaba sendo muito mais difícil para a gente desenvolver também, quando a gente não tem o apoio da documentação, que nem ele falou antes. Então, também foi um ponto de atenção e sempre tem que ser, né, porque a parte de pagamento, que foi uma das questões também, né, se livrar da parte de pagamento, porque esses dados totalmente sensíveis a LGPD
é muito forte em cima dele, então a gente terceiriza a parte de pagamento, não para transitar token de cartão, pelo amor de Deus, deixa lá com quem vai arcar com as consequências. A gente, o objetivo todo do projeto foi fazer um streaming de vídeo, na verdade o que o projeto acabou sendo, né, foi fazer um streaming de vídeo alô, aí, sem nada do streaming de vídeo praticamente, porque a gente obrigado. A gente não cuida de fato da parte do streaming de vídeo, a gente não cuida do pagamento. O banco de dados também, tecnicamente, não é nosso, né, é service. E, bom, enfim, a gente cuida do Next, né. De fato, esse projeto é 100% front, porque ele permeou todo em como que a gente vai fazer o front-end, lidar com tudo praticamente, né? Porque a gente não consegue inserir tantas coisas na API do Supabase, a gente consegue subir ela muito fácil, ele gera uma API maravilhosa rapidamente, é lindo, maravilhoso. Tá, mas e agora? Como é que eu faço com o resto das rotas? Como é que eu vou fazer para acessar especificamente o que eu quero? Principalmente a parte de policies, quando a gente está falando de um banco de dados as service ali, que nem o Firebase principalmente, e o Supabase. Então, são pontos de bastante estresse ali que acabam, a gente tentou tirar tudo que fosse dar muito problema. Então, sai daqui e a gente vai se preocupar só com prover para o usuário a melhor experiência possível. Então, foi isso que a gente tentou fazer. De novo, volto ali, porque acho muito importante a gente frisar sempre todo mundo que trabalhou com a gente para poder fazer essa parte, para poder fazer com que essa plataforma tivesse up hoje em dia, né? Para quem quiser acessar depois é o netplay.com.br, é a plataforma de streaming de vídeo da Net Finanças, para quem conhece, a influenciadora. Principalmente a parte de arquitetura, pensar mais em como fazer isso, veio mais do lado do Caio, a Fê mais na parte do back-end, a Ju mais na parte do front, eu sou o Severino, full stack, eu gosto de ser chamado também. O que tiver que fazer, a gente faz, porque acredito muito que a parte do desenvolvimento é isso, na verdade, tipo, front, back, ok, assim, uma hora eu vou ter que fazer alguma coisa no front, uma hora eu vou ter que fazer alguma coisa no back. Acho que a gente não tem muito para onde fugir, até porque um projeto inteiro como esse aqui pode mostrar, o front e o back, eles estão toda hora se misturando, e o que é front e o que é back aqui, na verdade. Mas eu estou tendo que fazer um BFF, toda uma chamada para API, lidando com o server do Next na API. Então, acabou sendo um grande aprendizado também esse projeto, para essa parte específica, assim, né, de o que a gente está transitando, como que está fazendo todos esses dados girarem, isso é só front ou não é? Então, foi bem bacana participar dessa solução e também colocando ideias, né, e ajudando isso a estar no ar hoje e tal, né, principalmente fazendo com que o design que foi feito todo também seja contemplado, né, que é uma parte que acaba sendo bem difícil. Bom, é basicamente isso, pessoal, da parte da apresentação. Muito obrigado. Se alguém quiser depois trocar alguma ideia, falar alguma coisa mais específica de código, eu sei que eu não trouxe tanto código aqui, mas eu queria mais trazer o caso, a solução, que eu acho interessante para ser discutido, porque muitas vezes a parte de programação ela é mais fácil, né? Mas a parte de negócio, entender como que vai ser, como a solução vai de fato ser concebida, acaba acarretando em muitas coisas, porque nesse projeto, se a gente não tivesse dito algumas coisas, por exemplo, da parte técnica para a parte de negócio, a gente ia acabar se ferrando muito, por exemplo, ia ter muito mais trabalho de desenvolvimento e acabar sendo uma plataforma muito mais custosa. Então, o que eu queria acabar trazendo é muito mais como a gente consegue fazer o negócio e o produto, de fato, ser maior e a gente entender como que eu vou atacar esse produto e, na parte de desenvolvimento, deixar o mais simples possível para que a gente consiga desenvolver de uma maneira melhor e que a gente consiga também fazer com que outras pessoas que forem olhar esse código depois, né, tipo assim, consigam entender tudo, fique simples para quem for da manutenção, toda essa parte para que o projeto como um todo se torne uma coisa só, que a gente não separe muito também, né, a parte de desenvolvimento da parte de negócio em horas que não precisa, que a gente precisa entender o que o negócio precisa. Foi isso. Obrigado, pessoal.